Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de convidar você para orar comigo. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, muito obrigado por esses momentos ao estudarmos a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Bom, quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva! E também, se possível, ative o sininho aí, compartilhe os nossos vídeos e dê o seu like. Vamos lá então? Texto-chave da semana é: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Marcos 8, 36 e 37. O tema de hoje é sobre Moisés no Egito. Quem não conhece a história de Moisés, né? Quem não conhece? É uma das belas histórias da Bíblia, é a experiência de Moisés, né? Vamos lá então. O que significa o nome Moisés? Para muitos, né, significa filho ou criança. Para outros estudiosos e também para o povo hebreu, significa tirado das águas. Não importa qual delas é. O importante é que Moisés é um grande exemplo para nós, né? Foi um grande exemplo e continua sendo um exemplo para nós hoje. Bom, Moisés foi mantido vivo por providência de Deus, né? Ao ser retirado das águas pela filha do faraó, ela encontrou o bebê Moisés na arca de juncos, né? Foi feito lá um barquinho ali, um bercinho, colocado na água, e ela ali banhando-se, né, no rio Nilo ali, ela foi lá e pegou, viu aquela criança, e olha como Deus é bom, né? A serva da filha do faraó era a mãe de Moisés, Joquebede, né? Não foi? Que maravilha! Olha a oportunidade que ela teve, que Deus guiou, né? A própria mãe amamentou e educou Moisés. Diz a Bíblia que Joquebede, ela ensinou Moisés desde da primeira infância até os 12 anos, com tudo aquilo que ela conhecia sobre a origem do seu povo, né? Também ensinou-lhe a orar e a confiar e honrar a Deus e moldar o caráter de Moisés. Nós sabemos que os especialistas falam que a primeira idade da infância, né, a primeira infância, ela é muito importante para a educação, principalmente na presença dos pais. Por isso, com essa idade, fica muito melhor você educar seu filho, estar muito mais presente com ele, né? Para ensinar tudo que você aprendeu como filho, vai passar para ele as suas origens, as suas crenças, porque após os 12 anos, perdão, após os 12 anos, a criança já entra na adolescência, ele começa a ter o olhar para as coisas do mundo, né? Para coisas que o mundo oferece. É a fase da adolescência, você sabe, aquela fase da rebeldia, muitas vezes, né? Então a criança, ela começa a olhar para as coisas do mundo. Então, se ela não foi educada com o pai e com a mãe, com as origens do pai e da mãe e as crenças do pai e da mãe, corre um risco muito grande, né? Esse filho não querer seguir o caminho dos pais, corre esse risco. Mas não aconteceu isso com Moisés. Durante anos, Moisés foi treinado nas cortes reais do Egito. Ele foi instruído em toda a ciência e sabedoria que o Egito poderia lhe dar, porque o Egito era a maior nação de sua época, em toda a ciência. Então o Egito tinha toda a informação da história do mundo, né? Tinha tudo. E isso passou para Moisés, porque Moisés estava sendo preparado para ser um próximo rei do Egito. Ele era para ser o rei do Egito. Então ele foi educado para ser um rei. Então ele tinha que ter toda a informação, todo o conhecimento. Conhecimento de batalha, conhecimento de tudo que você possa imaginar que um rei
deveria ter, ele tinha. Ele era muito poderoso em palavras e obras. Moisés era muito inteligente. Muito inteligente. E sem falar que era um homem forte, né? Ele era muito forte. Está lá em Atos 7:22. Ele foi educado para ser o próximo rei, como eu havia dito. Você sabia que ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia e mais 2 livros que são atribuídos a ele? Primeiro, o livro de Jó, muitos especialistas atribuem a ele que ele também escreveu o livro de Jó, né? Uns confirmam e outros não confirmam, mas é atribuído a ele também que escreveu o livro de Jó, devido à maneira como o livro foi escrito. Foi por uma pessoa muito culta, né? O livro de Jó foi escrito por uma pessoa muito culta. Então atribui-se a Moisés. Continuando. E também a oração do Salmo 90. Você sabia que foi ele? E sabe onde ele escreveu isso? No deserto, né? Caminhando pelo deserto. Moisés amadureceu, tomou uma decisão consciente que mudou sua vida e o curso da história. Ele resolveu fazer o quê? Abrir mão de tudo aquilo e ser maltratado com o povo de Deus. Ele, vendo o povo dele sofrendo, sendo escravo dos egípcios, fazendo tijolo, sendo servo dos egípcios, ele não suportou aquilo que foi também estar no meio deles. E um dia, ele vendo um egípcio surrando um hebreu, ele foi lá, interferiu e acabou matando aquele homem com as suas próprias mãos. Né? Ele acabou matando esse homem com as suas próprias mãos, de tão forte que ele era, tão treinado. Grande parte do livro do Êxodo trata das lutas e provações que, mesmo depois de tudo que passou, não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque teve um momento lá, ao invés de ele só tocar na rocha, ele bateu na rocha. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Desobedeceu uma ordem de Deus. Hoje sabemos por que Moisés não entrou na terra prometida, mas sabemos que ele mesmo assim continuou a seguir e fazer a vontade de Deus. E ele fez a escolha certa. E hoje ele faz parte do reino eterno de Deus. Moisés, ele foi um grande exemplo. Ele que instituiu com a orientação de Deus, o povo de Levi, para cuidar das coisas de Deus, para cuidar do povo, para guardar, para ser o banco de Deus, para que o povo de Deus guardasse com os levitas as suas finanças, desse o seu dízimo, as suas ofertas. Eles tinham que destinar para que aquele povo continuasse forte e continuasse a ensinar, mostrar a outros o Deus que eles tinham. Como cristão, temos hoje uma visão da realidade deste mundo, do mundo anterior, o mundo antigo e de hoje. Para pensar um pouquinho como vai ser daqui 10 anos. Hoje, você liga a TV, estão pregando de diversas formas o evangelho. Pessoas falam contra o dízimo, outros falam contra a oferta, outros falam que se você não devolver o dízimo, você não vai para o céu, se você não der oferta, você não vai para o céu. Então aquela confusão. Ninguém recorre à palavra de Deus. O que significa? Está lá no livro de Levítico, em Números, está lá em Deuteronômios, que a gente precisa manter a obra de Deus. Nós não podemos ser egoístas pensando só em nós. Hoje está em suas mãos decidir entre as conquistas desse mundo ou buscar a vida eterna, ou levar a vida eterna a outras pessoas. Está em suas mãos, a decisão é sua. Cabe a você. O evangelho precisa ser pregado. Precisa ser pregado em outras nações. Tem nações aí que é pena de morte falar de Deus. Falar de Jesus é pena de morte. Alguns países aí
comunista, não se pode nem falar de Jesus. Você sabe disso. Alguns países que não são comunistas, mas são de extrema direita, se falar de Jesus, é condenado à morte, é preso e condenado à morte. Então hoje nós estamos vivendo num mundo onde o evangelho precisa ser pregado de uma forma ou de outra, ou pela televisão, ou via rádio, ou através da imprensa escrita, mas quem mantém tudo isso somos nós, é eu e você. Deus continue te abençoando, tocando sempre no seu coração para que você não seja egoísta. Pense naqueles que ainda não conheceram o evangelho e que Deus te abençoe. Amém?